Bora fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Memphis Depay, que está mandando prender e soltar no timão mesmo, fazendo a ressalva de que a atual diretoria tentou a todo custo negociá-lo na última janela de inscrições. Não houve sucesso, até porque as propostas que chegaram não agradaram ao atacante holandês. Como ele acabou ficando, ele seguiu bastante espaçoso e extremamente decisivo nas coisas importantes do clube. Você quer um exemplo claro? Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, corria enorme risco de demissão, mas o Memphis Depay fez questão de bancar a permanência do Fabinho Soldado. Em meio às tratativas do Corinthians com o Memphis sobre prêmios e bônus atrasados, o Memphis deixou bem claro que o elenco, o grupo, exigia a permanência do Fabinho Soldado. Ele disse em nome dele, mas também dos outros jogadores, e a partir dessa palavra forte do Memphis, o Corinthians desistiu em 2025 de mandar o Fabinho Soldado embora, mesmo com a observação de que esse diretor executivo de futebol segue muito associado, pelo menos a imagem, a Augusto Melo, o ex-presidente que acabou empichado. Outro ponto decisivo a favor do Memphis, outra intervenção pesada do atacante holandês. O Corinthians chegou a demitir 2 meses atrás Alex Cabreira, profissional que trabalhava como fisioterapeuta. O Memphis insistiu muito nos bastidores e o Cabreira está de volta ao clube. Demissão tinha também um aspecto político de alguém muito ligado a Augusto Melo. O Memphis fez os dirigentes da nova gestão entenderem a importância do Alex Cabreira e ele foi recontratado pelo Corinthians para dar expediente lá no centro de treinamento dos profissionais. Por falar no Memphis, apesar de ter várias das suas vontades atendidas, o holandês está de bico. Tudo porque ele entende que a comissão técnica não preparou bem seu retorno depois da data FIFA. O Memphis jogou 2 partidas pela seleção holandesa, foi bem, inclusive marcando 2 gols e tornando-se o artilheiro isolado da seleção do seu país. Mas na volta tudo aconteceu de forma meio precipitada e ele acabou indo para o jogo contra o Atlético Paranaense, mesmo com a ressalva de que o Corinthians havia vencido no jogo de ida por 1-0 em Curitiba. Como consequência, ele sofreu um edema muscular e está fora das próximas partidas, precisou sair antes do fim do primeiro tempo. E a pessoas próximas, o Memphis deixou bem claro que não deveria ter ido a campo e que o pessoal da comissão técnica se equivocou. Talvez não por coincidência, o Memphis tem utilizado nos últimos dias suas redes sociais para se comunicar com um ex-funcionário do Corinthians. Trata-se de Diogo Pereira, que foi preparador físico alvinegro na era Ramon Dias. Ele mandou mensagem de parabéns ao Diogo pelo aniversário e acrescentou, abre aspas, você faz falta, irmão, fecha aspas. Só para completar o noticiário corintiano, o Rodrigo Garro teve uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. Comunicado divulgado pelo Corinthians nesta segunda-feira, não há prazo de recuperação, mas é certo que o Garro vai desfalcar o timão nas próximas partidas, algo que tem sido bem comum. Corinthians de 2025 já soma 55 jogos e o Garro esteve à disposição em menos da metade. 26 jogos com apenas 2 gols e 5 assistências. Hora de falar sobre o Corinthians e uma nova joia que vem sendo lapidada há pelo menos 2 meses por Dorival Júnior e mostrou seu cartão de visitas nesse sábado na vitória alvinegra por 1-0 contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Me refiro a André Luiz, volante de 19 anos de idade. Dorival, desde que chegou ao Parque São Jorge, se encantou com esse atleta e resolveu dar bastante atenção para ele nos treinos antes de promover sua estreia. O André foi relacionado por uma partida do time principal pela primeira vez nesse sábado e entrou no intervalo quando o Corinthians e o Fluminense empatavam em 0-0. E apesar da novidade, dá para dizer que o André Luiz se sentiu super à vontade, chegou a dar chapéu no adversário no meio-campo e deixou excelente impressão. Volante muito forte, de enorme capacidade física, de bons movimentos, que lembra nos seus melhores momentos o Jusilei, jogador que já fez sucesso em vários clubes brasileiros. Atleta que antes de chegar ao time principal já teve seu contrato renovado, aquela lição de casa básica que o Corinthians nem sempre faz. O jogador tinha um salário de 14 mil reais por mês, ou seja, sua multa era de apenas 28 milhões de reais. Antes de promovê-lo ao time de cima e dar a chance da estreia, o André Luiz passou a ganhar 56 mil reais mensais, que fazem com que sua multa rescisória em território brasileiro seja de 112 milhões de reais. Já a multa para o exterior é de 600 milhões de reais. E a tendência é que Dorival Júnior continue dando espaços e mais moral para o André Luiz para que ele se torne uma opção importantíssima dentro desse elenco, garantindo uma venda futura das melhores. Só para registrar outro ponto curioso. Corinthians Sub-20 tem feito vergonha, chegou a correr risco de rebaixamento, sempre distante de títulos, com exceção à Copa São Paulo de Juniores, certo?
pois esse time sub-20 que não conseguiu engrenar e que foi alvo de muitas dúvidas e até de investigações policiais por conta da contratação de vários atletas, tem garantido cada vez mais jogadores no time de cima. Guinegão é o grande expoente, mas Kaique, Dieguinho e Bahia também se juntam ao André Luiz nessa relação de jogadores que vão engrossando o elenco principal. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e te explicar em detalhes o que significam os resultados negativos apresentados pelo Timão do ponto de vista financeiro nos primeiros 6 meses do ano. O Corinthians divulgou seu balancete de janeiro a junho, em que se registrou um prejuízo de 60 milhões e 200 mil reais, ou seja, as receitas não foram capazes de cobrir as despesas em mais de 60 milhões de reais. E olha que o Timão havia previsto no seu orçamento um lucro de 2 milhões e 300 mil para esse período. A verdade é que as receitas foram de 380 milhões de reais, só que as despesas líquidas ultrapassaram 424 milhões de reais. Queria descrever quanto o Corinthians faturou com alguns dos seus principais itens. Foram 174 milhões com direitos de transmissão, 96 milhões com patrocínio, 63 milhões com bilheteria, 47 milhões com receitas na marca, além de 17 milhões de reais com sócio torcedor. A dívida bruta do Timão também cresceu. Ao fim do primeiro semestre de 2025, Corinthians devia 2 bilhões 637 milhões de reais, um crescimento de 69 milhões ao longo dos 9 primeiros meses do ano. Isso equivale a dizer que o Corinthians registrou um prejuízo superior a 10... Prejuízo não. O Corinthians registrou um aumento da sua dívida superior a 10 milhões de reais por mês, tá? A dívida na virada do ano era de 2 bilhões 568 milhões de reais. Só para completar, registrar que desses 2,6 bi que o Corinthians deve, 1 bilhão 962 milhões são dívidas do clube e o restante 675 milhões de dívidas com o estádio. E você, qual o futuro? Que pensa para que o Corinthians possa sair desse buraco? É SAF? É ter alguém organizado? Sério? Use o espaço para comentário e justifique a sua opinião, beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te atualizar agora sobre o Corinthians para falar sobre Angileri. Lateral esquerdo, argentino, 31 anos de idade, vínculo com o Corinthians se encerra em 31 de dezembro. E o Angileri tem chamado a atenção de outros clubes brasileiros. Vale a lembrança de que pelo fato de estar a menos de 6 meses do fim do contrato, o Angileri já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube. O Corinthians foi informado sobre esse assédio de concorrentes, de rivais, e pretende apresentar nos próximos dias uma proposta de renovação de contrato ao Angileri. A ideia do Timão é ficar com o Angileri por mais uma temporada, mantendo o atual salário sem qualquer reajuste nos vencimentos. O Angileri vai aguardar as propostas para entender qual o melhor caminho. Desde que foi contratado, depois de rescindir seu contrato com o Getafe, o lateral esquerdo argentino disputou 26 jogos, não marcou gols e deu 2 assistências. Tem sido titular em jogos importantes, como por exemplo na classificação contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Também havia jogado como titular diante do Palmeiras. Angileri e Matheus Bidu hoje são os laterais esquerdos mais confiáveis do elenco de Dorival Júnior. O fato de ter chegado sem custos depois de rescindir na Espanha e ter um salário de algo na casa dos 500 mil reais por mês faz com que o lateral seja um bom reforço. A tendência é que ele permaneça. Assim que tiver qualquer novidade sobre o futuro de Angileri, prometo voltar para contar para vocês. Combinado? Quero falar agora sobre o Corinthians, que perdeu mais uma fatia dos direitos econômicos em cima de Yuri Alberto. Bora te explicar essa história. Quando o Yuri é contratado, você lembra? O Corinthians fica com 50% dos direitos econômicos, os outros 50% seguem com o Zenit, clube que detinha os direitos econômicos dos jogadores, certo? Beleza? Mas uma outra descoberta envolvendo o ex-presidente do Duílio Monteiro Alves diminui a possibilidade de faturamento do Corinthians, no caso específico do Yuri Alberto. Timão não terá 50%, mas um valor inferior a esse, tudo porque o Duílio Monteiro Alves combinou com o André Cury que vai repassar 10% da parte a que o Timão tem direito para o empresário, caso ele traga a proposta. Então vamos imaginar que em 6 meses o Yuri Alberto vai jogar na Roma, como aconteceu recentemente uma proposta. E essa oferta foi trazida pelo André Cury, que é o representante do jogador.
Corinthians ficaria, vamos imaginar que o valor da negociação seja de 100 milhões de reais, é só um valor de exemplo, tá? Até porque para negociá-lo, certamente o Corinthians vai exigir cifras maiores. Mas só a título de esclarecimento. Proposta de 100 milhões de reais, o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos, ou seja, fica com 50 milhões de reais. Em cima dos seus 50 milhões, o Corinthians desconta 10% e repassa para o André Cury, sobrariam, em vez de 50, 45 milhões de reais. Duílio Monteiro Alves foi perguntado sobre o porquê de ter cedido esses 10%. Ele falou que quando se contrata um jogador grande, do tamanho do Yuri Alberto, há necessidade de fazer concessões. É só importante lembrar que o Corinthians, na oportunidade, já havia feito todas as concessões do mundo ao Zenit, cedendo 5 jogadores diferentes. Um desses atletas, o Pedro, que recentemente foi alvo de uma proposta do Al Ittihad da Arábia Saudita no valor de 35 milhões de euros. Só para completar, registrar também que a Comissão de Ética do Corinthians recomendou o afastamento temporário de 13 conselheiros, incluindo Augusto Melo, tudo por causa daquela invasão absolutamente ridícula no dia 31 de maio no Parque São Jorge. A ideia e a recomendação é de uma suspensão por 60 dias até a conclusão do processo dessa invasão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Agora te falar sobre o fim de semana perfeito para o Corinthians do ponto de vista esportivo. Dentro de campo, no Campeonato Brasileiro, tudo saiu como exatamente o corintiano gostaria. Primeiro pela vitória contra o Fluminense fora de casa 1-0 no Maracanã. Resultado que permitiu ao Timão pular para a 9ª colocação, ganhando 3 posições. Hoje o Corinthians tem 29 pontos. Depois, na luta contra o rebaixamento, todos os resultados acabaram sendo bons. O Vasco e o Ceará só empataram. O Santos e o Galo também empataram. E Internacional, Grêmio, Vitória e Juventude perderam. Com essa combinação de resultados, dá para dizer que o Corinthians praticamente se viu livre da zona do rebaixamento. Hoje a distância para o Z4 é de 7 pontos, o que permite ao Corinthians já começar a olhar para a parte de cima da tabela, sonhando com vaga em Libertadores da América. Especialmente porque o próximo jogo é fora de casa contra o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Sport. Se o Corinthians for capaz de vencer o Sport na Ilha do Retiro, vai diminuir ainda mais a diferença para o G6. Hoje ele está a 6 pontos do Botafogo, que é o 6º colocado. Vale a lembrança de que ainda há a possibilidade desse G6 virar um G7 ou talvez até um G8, aumentando as chances de classificação para o Alvinegro. Pergunta que eu deixo para você. Dá para confiar que o Corinthians já não briga mais contra o rebaixamento e pode sonhar com coisas mais altas? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.